11h30 da manhã, muito bom dia para você que estava com a programação do SBT. A partir de agora tem as notícias de todo o estado. Tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Quarta-feira, Maria Esther Cibele Fávero, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Bom dia para você. Que rápido tá passando a semana, né, Maria? Já foi. Já chegamos na metade da acabou. semana. Bom dia para vocês aí de casa. Bom dia para todo mundo. A gente fica até 1h15 com muita informação para vocês. Aqui a gente chega antes para você saber primeiro e o jornal hoje traz muitas informações importantes para Santa Catarina. Vamos juntos então até 1h15 da tarde. Depois tem a turma do A Tarde é Nossa aqui na programação do SCC-SBT. Tem reportagem especial nesta quarta-feira de Juan Todescati. Você vai ver a falência dos atendimentos do SAMU. Você andaria em um veículo com os pneus nestas condições? A ambulância não tem condições de rodar, né? Por conta dos problemas mecânicos apresentados, ela não tem condições de rodar e a viatura fica baixada. O dia a dia é isso, ficar definindo qual que é a prioridade por causa que falta ambulância mesmo. Pessoas acabam morrendo. Sim, com certeza. Morrem, sequela, tá? Isso daí acontece e não acontece pouco. O SBT vai cobrar soluções para o SAMU em Santa Catarina. Reportagem especial de Juan Todescati, você não pode perder. E tem também prejuízos confirmados na Lagoa da Conceição. Estudo da UFSC aponta sim poluição com os vazamentos. O nível da lagoa artificial aqui no leste da ilha, em Florianópolis, baixou bastante, como você está vendo aí nas imagens. Agora, a qualidade da água que foi retirada desse local e despejada nas dunas é que preocupa. O estudo foi divulgado agora e você vai saber detalhes daqui a pouco no SCC Meio-Dia. Novo recorde na vacinação em Florianópolis. A capital aplicou mais de 18 mil doses nesta terça-feira e o clima começa a mudar na população. O movimento está aumentando, o pessoal já está saindo um pouco. Acho que essa vacinação em massa está sendo alguma coisa boa. O importante é estar com as portas abertas, tá tudo certo. Agora o resto, trabalhar, focar e é isso aí. E a gente mostra como está a vacinação neste momento no estado. Olha, uma onda de furtos nos Ingleses, norte da ilha, voltou a tirar o sono de comerciantes que acumulam prejuízos com a sequência de invasões às lojas. Eles pedem com urgência por mais policiamento e por mais segurança. Pessoalmente foram 6, né? E os vizinhos aqui são frequentes. O vizinho de cima já foram mais de 6. Ele é um pouco mais antigo do que eu aqui. O vizinho novo do lado aqui deve estar 1 ano e pouco, esses são 3. E subsequentemente para baixo aqui, ó, quando ele não consegue entrar aqui, ele vai para baixo, ele vai tentando. Alguma coisa ele tem que pegar aí. Os comerciantes chamaram e nós fomos até lá. A gente mostra para você. E olha, se você mora na capital, percebe como é caro fazer compras no supermercado, né? Pois é, mais uma vez Florianópolis tem a cesta básica mais cara do Brasil. A gente te mostra quanto deveria ser o salário, um salário justo, para pagar essa conta. Já já. E hoje vocês vão acompanhar uma reportagem para mostrar que tem muita gente boa nesse mundo. Tem a ver com um senhor que rifa o próprio carro porque ele precisa de dinheiro. Um jovem que ganha essa rifa também está no meio da história. E aí tem uma atitude surpreendente, vocês vão acompanhar daqui a pouquinho. 7 de julho, hoje é o Dia Mundial do Chocolate. Nós vamos invadir uma fábrica ao vivo, mostrando todas as curiosidades da produção dessas delícias. Vocês não podem perder. Tem ainda a previsão do tempo, sol e temperaturas mais amenas nos próximos dias. Já trago todos os detalhes. Estamos no ar, fique com a gente. 11h34 da manhã. Alô, Santa Catarina, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Bom dia, Criciúma, Joinville, alô, Chapecó, você que está com a gente em Blumenau, a grande Florianópolis, Lages, na Serra Catarinense. Muito prazer, eu sou Fernando Machado, junto com a Maria e com a Cibele. Nós somos o SCC Meio-Dia, vamos aí até 1h15 da tarde com as notícias de todo o estado. Nereu Filho comigo na câmera 1, hoje na câmera 2 o grande Ramon Kaminski, representando o nosso sul catarinense. Vamos juntos, liberando o WhatsApp, participe comigo a partir de agora, número na tela, você pode mandar para cá a sua reclamação, opinar os nossos assuntos. Faz o seguinte, quer criticar também não tem problema. O número está aqui em interação com o SCC Meio-Dia, daqui a pouco a sua opinião pode aparecer aqui no telão para todo o estado.
Daqui a pouco, o drama vivido por moradores do norte de Florianópolis. A areia continua avançando por lá, as dunas que estão engolindo residências nos ingleses. Agora pela manhã, mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, o SBT voltou lá. Agora, uma casa precisou ser interditada. Já já você vai ver o drama dos moradores e como a prefeitura pretende resolver o problema. Mas a gente precisa iniciar essa edição falando de um novo recorde. Ontem a gente falava aqui de um vacinaço, falávamos aqui de uma mega campanha de imunização que tinha como meta vacinar em Florianópolis 15 mil pessoas. Quer ver qual foi o resultado, Cibele Fávero? Olha só, Fernando, mais de 18 mil doses aplicadas, ou seja, 66% da população adulta vacinada na capital. Pelo menos com a primeira dose. Com a primeira dose. Avançou e avançou bastante a vacinação na capital catarinense. Tanto, viu, Cibele? Daqui a pouco a gente vai mostrar que zerou de novo o estoque. Zerou o estoque. Não zerou porque tem dose para puérperas, gestantes e mamães que estão amamentando neste momento e também para a segunda dose, por isso não zerou. Para novas faixas etárias, aí sim, Deu uma pausa segurada. Mas logo devem chegar mais doses, né? A torcida é essa, que chegue logo e aí já continua, né, Fernando? A torcida para que role mais uma ação tão grande quanto essa, que acelerou bastante o ritmo. Exatamente. Né, e assim, ó, nesse caso, tá tudo certo que falte, porque a vacina que chegou já foi pro braço, né? E aí é só dessa forma que ela vai surtir efeito. Não adianta, vai levando aos pouquinhos para ir vacinar, para não faltar. Tem que aplicar de uma vez. E até para sinalizar, né, Fernando? Aqui acabou. Precisa de mais. Manda mais que aqui acabou. E assim a gente vai acompanhando e mostrando para você. Agora a gente mostra como é que está a vacinação nesse momento em Santa Catarina. É o vacinômetro, né? Que de tempo em tempo a gente abre para mostrar para você a atualização dos números. Olha só, em verde, Fernando, é a primeira dose aplicada na população de Santa Catarina. Agora a gente se aproxima dos 40%. 38,83% da população catarinense recebeu, então, até agora, a primeira dose. E essa é uma cobertura de 92,24% dos grupos prioritários, já com a primeira dose. O número cresceu bastante desde a última vez que a gente mostrou aqui para você. Já em azul, olha, Fernando, em azul, 11,96%, que aí sim é a população que é considerada totalmente imunizada. Primeira e segunda dose. Muito bem. Total de doses aplicadas no nosso estado, aqui em laranja, 3.683.000 doses aplicadas. Estamos chegando então com a primeira dose, a gente já vai sentir reflexos, bem verdade, com a primeira dose, chegando então a 40% da população imunizada. Gente, a vacinação vem acontecendo nos últimos meses e a gente quer saber os reflexos. Como a vacinação vai nos ajudar a sair desta pandemia. Eu tenho uma tela aqui que a gente recebeu do governo catarinense com a ocupação nos leitos Covid em hospitais do estado. Inclusive, estou colocando essa lista com os hospitais na coluna do Fernando Machado, lá no scc10.com.br. Dá só uma olhada nos números. Eu fiz questão de somar essa tabela, viu, Cibele Fávero? Em abril, hospitais estaduais, são 13. Em abril, a ocupação de leitos UTI Covid, 313 leitos ocupados. Maio caiu para 304 e em junho, nos mesmos hospitais, veja só, 227 leitos Covid ocupados. Detalhe, 74% é a ocupação neste momento nesses hospitais. Lá no SCC10 você vai conferir em instantes a lista desses hospitais e também a redução. É o reflexo, sim, da vacinação, por isso a importância de a gente falar aqui. Vamos vacinar, quem tem direito que procure os postos de imunização. É sim, Fernando, a redução foi bastante significativa, né? Bastante grande mesmo. E a gente sabe, né, que o alerta vermelho total aqui é quando a ocupação está muito alta ou a lista de espera também, porque aí não tem recurso, né? Agravou, como é que faz? Então isso significa muito, né? Ainda mais diante dessa aceleração da vacinação em Santa Catarina. Já já o giro por todo o estado, as cidades que vacinaram e que mais vacinaram nesta terça-feira e como está o cronograma hoje, quarta-feira. A gente vai falar
muito ainda sobre vacinação nesta edição. Mas agora eu quero interatividade, quero que você converse com a gente aqui do SBT. Manda para cá a sua opinião. Maristé, vamos perguntar para o povo quem é que tomou vacina e quem é que registrou esse momento histórico, Maristé? Fernando, vou te falar que muita gente está registrando, né? Ontem nós mostramos aqui que as pessoas não escondem mais a idade. Então, se você quer mostrar o seu registro aí, o vídeo, aquela selfie, aquela foto, tomando a vacina, manda aqui que nós vamos mostrar para todo o estado de Santa Catarina. Manda para cá. Você fez foto? Você fez vídeo na hora da vacinação? Como foi esse momento histórico para você? Como você se sentiu? Vamos lá, manda para cá, a gente quer ouvir o seu relato, porque a sua experiência vai sim incentivar outras pessoas. Talvez ainda estejam na dúvida se tomam ou se não tomam vacina, não é mesmo? Eu vi que ontem teve muita gente que pegou fila e ficou na fila com gosto. E é a fila que eu também quero estar. Vamos lá, minha gente, se tem dose na sua cidade, se já te chamaram, não perde tempo, corre para lá, vamos se imunizar, porque só assim a gente vai sair desta pandemia. O homem que rifou o Uno, Maria Esther. Que história é essa? Fernando, ele estava quebrado. Quebradão. Precisando de dinheiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sabe? Ele falou, preciso dar um jeito. Aí olhou pra garagem. E daí falou, vou rifar meu carro. Só tem um Uno. É. Você já teve um Uno, Marista? Eu já tive um Uno. Eu também já tive um Já Uno. teve um Uno? Todo mundo tem que ter um Uno na vida. Todo mundo já teve um Uno. Aí ele falou o seguinte, o jeito vai rifar o Uno. É rifar. Aí ele colocou pra rifar, só que o que ele não esperava é que quem ganhasse a rifa ia ter uma atitude surpreendente, Fernando. O que será, hein, que esse jovem que ganhou a rifa fez com o Uno? Será que ele plotou todo o Uno? Olha, Ganhei Fernando, na rifa? Não sei, não vou te contar. Será que ele fez outra rifa? Não vou te contar. Não vai me contar agora, porque daqui a pouco você conta. Daqui a pouco na reportagem tem um trechinho pra gente entender melhor essa história. Olha só. Não acreditando. Não tá acreditando. Ah, meu Deus do céu. Senhor. Obrigado. É essa fé de seu Neri que faz ele sempre acreditar em dias melhores. Há 3 meses, ele sofreu um grave acidente de trânsito e teve 2 costelas e 2 vértebras da cabeça quebradas. A recuperação ainda é longa e seu Neri teve que parar de trabalhar com os bicos de pedreiro que fazia. Ele recebe uma pequena aposentadoria, mas não é o suficiente para manter a casa. Sem a renda extra, as coisas estavam ficando difíceis. Foi então que a esposa dele teve uma ideia. Rifar o carro. Mas aí o que vai acontecer no decorrer dessa história, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, Fernando. O que vai acontecer com o Uno? O homem que rifou o Uno e a história é surpreendente e você vai ver daqui a pouco. A Maria Esther me arruma cada história que eu vou te contar. Não sei de que ela tira tanta história boa. Vem comigo, vamos falar de vacinação. Antes de a gente começar o giro da vacinação, atenção Florianópolis, você que mora na região de praia, as dunas dos ingleses estão preocupando lá, teve família que teve que sair da casa. A gente quer agradecer a comunidade que entrou em contato com a gente. A gente foi lá desde a segunda-feira, já é a 3ª vez consecutiva que nós vamos para lá. 4ª já, o Nereu está me apontando aqui, é ele que sobe a duna, né? Ele sabe quantas vezes já fomos lá, e vamos né, Nereu? continuar acompanhando, né, Fernando? E hoje tem outro fato importante, já famílias que tiveram que deixar lá o espaço. Daqui a pouquinho, sai daí não. Mas agora o giro da vacinação. Vamos ver como é que foi essa terça-feira de muito vacinaço, hein, Sibeli? Foi sim, Fernando. Olha, eu confesso que fazia tempo já que eu não percebia esse sentimento meio geral, assim, né? De alegria, de entusiasmo e muita esperança também, né? Porque as pessoas com certeza estão aguardando muito por essas doses. Vacinação contra o coronavírus. Está aqui, Florianópolis. A meta era 15, hein? Você sabe, né? A gente começou o SCC Meio Dia falando em 13, aí subiu para 15. Subiu para 15. E terminou em? E o 13 já era muito mais do que foi conseguido no fim de semana, né? Aí subiu para 15 e fim de semana foi 11.825. E aí aumentou a meta e agora chegou a 18.573 doses aplicadas. E também, né, Fernando, os vacinadores ficaram até a noite. 9 da noite. O horário foi estendido para que as pessoas recebessem a dose, para honrar quem estava na fila, né, porque as filas foram quilométricas, mas como a gente já falou aqui, né, fila do bem, fila boa e fila que vale a pena esperar. Vale sim. Ó, vacinadores, parabéns, viu? Eu estive, né, você sabe, eu fui lá num ponto de vacinação ao vivo, dias atrás, todo mundo com um sorriso no rosto, né? Estão cansados, a gente sabe. Muito mas cansado. Está terminando. É uma missão muito importante, muito né, linda, Fernando? Né? Parabéns, viu? Obrigado de coração aí. Em nome da população catarinense, vocês vacinadores que trabalharam demais nesta terça-feira. Então, Floripa está chegando a 66%.
da população imunizada pelo menos com a primeira dose. A primeira dose. Mas a gente separou outras cidades também, Sibeli. Sim, vamos mostrar para você então. Olha só, São José, as doses aplicadas, 3.644 até agora. Isso representa 38,30% da população adulta vacinada, também primeira dose, né, Fernando? Exatamente, primeira dose só ontem. Só ontem, 3.644. A gente está tendo aqui, a gente está colocando como um dia de vacinação, um dia especial de multirões, não é mesmo? De campanhas de vacinação. É o balanço da terça, né? Balanço da terça. Super terça. Super terça. Terça da vacina. Terça da vacina. Vamos ver. Vamos ver a próxima, cidades que então. A gente separou. Biguaçu? Não, Palhoça. Olha só, Palhoça. 2.539 doses aplicadas, foi bastante também. E isso representa 38,40% da população adulta vacinada na cidade nessa terça-feira. E tem Biguaçu, para a gente fechar, vamos ver como é que foi a cidade da Grande Florianópolis, que também fez campanha nesta terça-feira, teve uma mobilização grande na cidade. Quase 2.000, hein? Quase 2.000 doses aplicadas, 1.973. E a cidade já chegando a 60% da população imunizada também em Biguaçu, na Grande Florianópolis. A gente vê o reflexo já, a região da Grande Florianópolis já está no laranja no mapa e não mais no gravíssimo, já está no grave. Então vamos lá, pé no acelerador para a vacinação. Vamos saber como é que estão os procedimentos de imunização na região norte do estado, Joinville. Vamos sim, Fernando. Agora, né, Joinville aguarda pela chegada de novas doses. A gente vai conversar com o David, para o David atualizar, né, David? Como é que está hoje a situação da vacinação? Quem vacina? Tem agendamento? Conta tudo, bom dia. Todos que acompanham o SCC Meio-Dia, hoje, a partir das 4 horas da tarde, Sibeli, vai estar aberto aqui o agendamento para pessoas, os profissionais da indústria, e isso no site da Prefeitura. Foram disponibilizadas cerca de 7.000 doses. A lista completa dos contemplados nesta fase é possível ver no site da Prefeitura. Lá nesse mesmo site, o joinville.sc.gov.br, é possível realizar o agendamento para se vacinar. Para se imunizar, é necessário apresentar uma carteira de trabalho, crachá ou olerite, e também uma declaração assinada pelo responsável da empresa. Ontem aqui o município de Joinville abriu o agendamento também para faixas etárias. No entanto, segundo a Prefeitura, com essas doses que foram enviadas pela Secretaria de Estado da Saúde, foi possível realizar o agendamento para o público por faixa etária de 41 anos para cima. E agora a Prefeitura está aguardando a chegada de novas doses para continuar aqui, né, contemplar outros grupos, né, por exemplo, as pessoas com 40 anos ou mais, de acordo com o calendário que foi realizado pelo governo do estado. Eu entrei em contato, né, com a DIV hoje pela manhã, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, que disse que nesse momento não tem realmente uma data para poder realizar o agendamento, ou melhor, para promover essas doses, né, para Joinville, né, disse que não tem uma data para chegar mais doses aqui no município. E aí, neste caso, está confirmado que realmente o município não vai cumprir a primeira fase do cronograma de vacinação contra a Covid-19. Então, agora é aguardar essa chegada aí de mais doses aqui em Joinville. Eu volto com vocês aí no Mundo Estúdio. Obrigada, David, pelas informações. Bom, vamos para a Serra então, para saber como está a vacinação por lá hoje. A Shaina Marcon é que vai contar para a gente quem vacina hoje, quem vacina na cidade. A expectativa grande também para acelerar, né, Shaina? O ritmo da vacinação. Bom dia. Isso mesmo, Sibeli. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Aqui em Lages continua a vacinação para as pessoas acima dos 40 anos ou mais, né? E também para os trabalhadores industriais acima dos 35 anos. Esses precisam levar a carteira de trabalho, o crachá funcional ou contra-cheque, documento de identidade, além da declaração da empresa. Local de vacinação aqui em Lages continua somente no Parque de Exposições Conta Dinheiro, tanto para o drive-thru quanto para os pedestres. E o horário é das 8h30 da manhã até às 4h30 da tarde. Aqui em Lages também está aberto o cadastro para vacinação de profissionais da saúde para quando houver sobras. O cadastro pode ser feito através do site da Prefeitura de Lages, no lages.sc.gov.br, porque ainda tem alguns profissionais que não fizeram a vacina. Então, por isso que a Prefeitura está fazendo esse chamamento para alguns profissionais para quando tiver sobras vacinarem também contra o coronavírus. Após o cadastro, uma equipe da Vigilância Epidemiológica entra em contato com os profissionais para
receberem a vacina. Quem tiver dúvidas sobre a vacinação aqui em Lages pode ligar no Tira Dúvidas Vacinas no 49 3251 7601 ou 49 3251 7602. Ritmo acelerado aqui em Lages também, porque muita gente foi se vacinar já, pessoal acima dos 40 anos, e nesse ritmo daqui a pouco vai baixar ainda mais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Shaina, pelas informações. E olha, teve recorde de vacinação também em Criciúma. Em um único dia, a cidade bateu o recorde de pessoas imunizadas contra a Covid-19. O repórter Marco Búrigo é que conta pra gente. A vacinação contra a Covid-19 continua aqui em Criciúma, mas restam poucas primeiras doses para vacinação em pessoas com 40 anos ou mais. E aquelas pessoas que receberam a primeira dose até 23 de abril podem receber a segunda dose da AstraZeneca aqui na cidade desde o começo da manhã. Os postos ficam abertos até às 5 horas da tarde. Criciúma já vacinou 36,30% da população adulta, pelo menos com a primeira dose. Até aqui, a vacinação na cidade já aplicou 121.439 doses da vacina, sendo que 90.987 receberam a primeira dose e 26.267 pessoas receberam 2 doses da vacina. E pouco mais de 4.185 a dose única da Janssen. Portanto, a vacinação continua aqui na cidade. O site minhavacina.criciúma.sc.gov.br é o site que todos devem se cadastrar e receber a dose da vacina. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Marco, pelas informações. É isso, e assim a gente fez um giro mostrando para você como é que está, né, em algumas cidades a vacinação hoje. Muitas aguardam, né, Fernando, a reposição de doses. Mas a vacinação avançando em Santa Catarina. Catarinenses podem estar morrendo por problemas no SAMU. Funcionários da empresa contratada para administrar o serviço relatam situações muito preocupantes. Já já você confere todos os detalhes em uma reportagem especial aqui no SCC Meio Dia. Quem denuncia a situação são os próprios funcionários. É muito comum não ter ambulância para trabalhar porque a ambulância fica baixada, né? O dia a dia é isso, ficar definindo qual que é a prioridade por causa que falta ambulância mesmo. Pessoas acabam morrendo. Sim, com certeza. Morrem, sequela. Isso daí acontece e não acontece pouco. É sobre o suporte avançado, que é administrado pelo governo do estado, que nós vamos falar nesta reportagem. Falhas em equipamentos que podem estar custando vidas. Se esse equipamento não dá choque no paciente no momento que eu preciso, eu estou sendo iatrogênico, eu estou cometendo um erro médico no paciente por conta do equipamento que não funciona. Meu pai, minha mãe pode precisar de serviço, seu pai, sua mãe pode precisar de serviço, e a gente conhece todas essas deficiências, né? E aí a gente acaba se sentindo muito mal, muito triste por essa situação. O que será feito para resolver o problema do SAMU em Santa Catarina? Nós vamos mergulhar nos bastidores deste serviço aqui no estado e trazer todas as respostas. A reportagem especial de Juan Todescati você confere em instantes, ainda nesta edição. Nós vamos voltar no assunto ingleses, as dunas que estão engolindo as residências lá. A comunidade acionou o SBT, é a 4ª vez que a gente esteve lá, região ingleses, região norte de Florianópolis, para ouvir os moradores que cobram uma solução. Com o tempo, o vento foi levando a areia para cima das casas e agora, informação mais recente, uma família teve que deixar uma residência pelo risco de desabamento. O Paulo Henrique está lá ouvindo os moradores e traz para a gente os últimos detalhes com relação a essa briga dos moradores por uma solução a este problema. Quero ver. Paulo Henrique. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cibele. Bom dia quem nos acompanha. É isso mesmo. Voltamos até aqui no bairro dos Ingleses, aqui no norte da ilha, para acompanhar como está a atualização da situação aqui das dunas, que vem pouco a pouco cedendo o espaço dos moradores. A gente agora vai falar com Marcos Leal, que é o agente da Defesa Civil responsável por esse caso, e a gente vai tentar entender um pouquinho melhor sobre quais são as últimas atualizações. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Tem algum tipo de atualização em relação às residências aqui? Sim, nós temos a interdição de mais uma residência
né, no qual a gente viu que já está tendo aparentemente uma sobrecarga sobre a estrutura da residência e não conseguimos garantir segurança para aqueles que ali estão, né? Certo. E em relação aos trabalhos que vão ser feitos aqui, a Defesa Civil já está em estudos? Sim, a gente já está estudando junto à Floran para que a gente possa evoluir e o quanto antes, se for possível, né, começarmos a fazer a realocação do material. Certo. Essa casa aqui que a gente está em frente, ela também está interditada pela Defesa Civil, né? O proprietário já foi encontrado? Ela já foi notificada no momento da interdição, né? E depois nós não tivemos mais contato com ela. Né? Até o momento o que a gente observa é que a casa realmente está abandonada. É importante reforçar aqui que o trabalho da Defesa Civil é garantir a segurança dos moradores e por isso eles interditaram aquela casa lá. Marcos, existe alguma outra casa aqui nessa rua, nessa servidão, que tem algum perigo, traga algum perigo para os moradores? Nesse momento, o que a gente tem de concreto são essas 2 residências que eu acabei de mencionar. Certo, então, muito obrigado, Marcos, bom trabalho. É isso daí que a gente tem, a atualização é a casa que estava ali na beira da praia, ela foi interditada em relação ao perigo que pode trazer aos moradores. Essa daqui, ela já estava interditada, vai continuar desse jeito e a gente continua acompanhando aqui todos os casos das dunas aqui nos Ingleses. Volta aos estúdios. Paulo Henrique com a segunda casa interditada lá nos Ingleses por conta das dunas que avançam sobre as residências. Agora o risco é, sim, que as casas sejam engolidas pela areia, soterramento e a preocupação da Defesa Civil com as pessoas que vivem lá. Por isso, 2 casas interditadas. A comunidade acionou o SBT, a gente começou a acompanhar essa história ainda na segunda-feira, mostrar o relato das famílias e cobrar soluções. Vale lembrar também que a Defesa Civil esteve com o SBT no local nesta terça-feira e garantiu que agora é necessário ouvir o Ministério Público para liberar as ações que são necessárias naquele momento. Vou conversar agora, eu continuo neste assunto, eu vou conversar com o professor e doutor Norberto Olmiro Filho, que vai explicar para a gente o que estaria acontecendo nos Ingleses, por que a areia está avançando sobre as residências. Estou aqui com o professor e doutor Norberto. Professor, muito obrigado por nos atender aqui no SBT. A gente sabe, né, o drama dessas famílias. É um fenômeno natural por conta do vento. O que está acontecendo lá, hein, professor? Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Bom dia. Bom dia, pessoal. É uma satisfação poder conversar com vocês e com a comunidade do norte da ilha. E que, na verdade, o que está acontecendo é um movimento natural do vento, né, trazendo areias, né, sedimentos arenosos, desde o Oceano Atlântico, passando pela praia, né, e depois chegando, né, e com o destino final, exatamente onde está a planície costeira, né, do balneário dos Ingleses do norte da ilha. Esse é um processo totalmente natural, a natureza está fazendo isso, o pessoal que é nativo aqui da região, né, sabe que esse é um processo que acontece, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Então, o que eu posso dizer nesse momento, né, como um geólogo, né, e que estuda a geologia costeira, a geologia da ilha Santa Catarina, que a gente está vivendo um processo natural, né? Da mesma maneira que o mar tem avançado um pouco mais do que ele deveria, e também num processo natural ele está, em alguns momentos, acarretando na erosão, né, de algumas praias da ilha, inclusive a própria Praia dos Ingleses está sofrendo um pouco com isso. Exatamente. Professor, a gente separou aqui uma tela para mostrar para o pessoal de casa de onde vem esse vento, inclusive foi o senhor que nos trouxe essas informações, ó, as flechas mostram ali, ó, de onde vem o vento. Então, a areia passa sobre o oceano, é isso? E aí chega nas residências, professor? A gente está acompanhando nesse momento aqui, ó, o gráfico que o senhor enviou para a gente, explicando, né, o movimento dessa areia que é movimentada pelo vento. E a pergunta é, o que ainda pode acontecer, né? Porque esse movimento natural, ele continua. O que ainda pode acontecer lá? Qual o risco, né, desse fenômeno? O que ainda espera, né, a comunidade dos ingleses com este fenômeno, professor? Então, na verdade, esse gráfico que eu preparei para vocês e para os espectadores,
Ele está mostrando uma flecha que está em cima do Oceano Atlântico, né, na frente da ilha Santa Catarina. Essa flecha, na verdade, não está mostrando o vento. Essa flecha está mostrando a corrente litorânea que fica abaixo da superfície da água do Oceano Atlântico, e é essa corrente litorânea que está trazendo areia do sul da ilha para o norte da ilha. Está trazendo a areia no meio submerso, no local que a gente chama plataforma continental. Essa areia trazida pelas correntes, ela acaba chegando na praia. E aí, essa areia, a água que está umedecendo a praia evapora, e aí sim que a areia vai começar a ser movimentada pelo vento, né? O principal vento aí é o vento que vem de sul, né? Então, a areia que estava na praia, ela é remobilizada pelo vento e ela vai andar para o norte. Quando ela começa a andar para o norte, aí são as flechas que estão exatamente em cima ali nos ingleses, né? No Santinho, no Moçambique. Essas areias acabam se depositando exatamente em cima da planície costeira da ilha. Isso continua, professor, nos próximos anos? Esse fenômeno tem previsão de acabar ou vai continuar? Esse é um fenômeno que não tem como prever anos. Esse é um fenômeno natural e que vai realmente continuar acontecendo. Não tem como segurar. Entendi. Dificilmente vai segurar um movimento de uma areia em uma duna. E como faz para resolver então, professor? Teria que remover mesmo, indo removendo aos poucos isso? É serviço paliativo, professor? Eu vou dizer assim, tá, na minha opinião, a minha opinião eu acho que não vale muito, sabe? Porque a minha opinião é de que não deveria mexer em nada. Deveria deixar o vento fazer o seu movimento natural. Porque, na verdade, se a gente pensar um pouquinho, quem chegou depois do vento foi a residência, foi o homem. Por algum motivo ele está ali. E o vento continua a trabalhar há milênios, né? O vento está trabalhando. Na minha opinião, não deveria mexer em nada. Deveria deixar acontecer naturalmente o processo. Se disser assim, mas você é favorável de retirar essa areia e colocar em um outro lugar, não compete a mim essa afirmação, porque eu acho que é um pouco complicado, né? Eu não sou um tomador de decisão, e aí quem deve tomar essa decisão deve ser realmente os órgãos aí municipais, acho que a prefeitura, o governo, eu não sei te dizer, mas eu diria que deixasse o vento trabalhar normalmente, naturalmente, como ele sempre fez. Muito bem. Professor Dr. Norberto Olmiro Filho, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui. A gente pôde entender, então, o que está acontecendo nos ingleses. Professor, bom trabalho, conte com a gente. Muito obrigado. Estamos disponíveis aí para qualquer comentário, tá bom? Muito obrigado. Professor... conversando com a gente, doutor, explicando então. Gente, tem como mostrar a imagem de novo aqui, Jéssica? O pessoal dos ingleses está preocupado porque agora é o seguinte, 2 casas interditadas. Corre o risco de novas residências também passarem pelo mesmo problema? É esse o questionamento. É ou não é, Nereu Filho? Nereu esteve lá 4 vezes. Espera aí, eu moro do lado aqui, a minha casa também vai ser engolida pela areia? A gente está falando de uma população que representa muitas cidades de Santa Catarina. Sim, os ingleses é maior do que muitas cidades no nosso estado. Eu pedi para o Paulo Henrique separar aqui, ó, viu, Jéssica Sescon? O antes e o depois, com as imagens que o Paulo trouxe. O Paulo Henrique, que foi quem ouviu os moradores pela primeira vez e quem acatou, não é mesmo, esse pedido de ajuda. Dá só uma olhada de como estava antes e como está agora, né? Agora um detalhe importante. Mostra de novo aqui a imagem do satélite ali. Quero explicar para o pessoal de casa o que está acontecendo lá nos ingleses. Porque até então a gente pensava o quê? A duna ali dos ingleses, o vento bate e leva. Na verdade, a situação é ainda mais grave. É a natureza, gente, é inacreditável. Se lá no sul da ilha a gente tem o mar avançando, destruindo tudo lá, no norte é o quê? O vento. A areia sai do sul de Florianópolis, vem pela corrente do mar, chega na praia dos ingleses e dali o vento leva para cima das casas. Dá para entender? Olha aqui no canto, ó. A areia está saindo aqui do sul de Florianópolis. Nesse mais verde aqui, ó, nesse verdinho aqui. No verdinho. Aqui, ó. A areia está saindo aqui do sul de Florianópolis, ela viaja pelo mar,
Chega na Praia dos Ingleses, ali quando a água do mar evapora na orla, aí que o vento arrasta essa areia para cima das casas. Então, quer dizer, a preocupação dos moradores dos ingleses mas peraí, eu que moro perto da praia, vai acontecer a mesma coisa? E o professor foi claro, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai botar o quê? Uma parede ali para o vento não passar? Não tem condições. É o cuidado mesmo de saber onde construir, as liberações futuras do que pode e o que não pode ser construído lá. E, na verdade, no meu ponto de vista, o professor é contrário, e a gente respeita a opinião dele, tem que resolver a situação dessas famílias. Eles compraram pelas casas, pagaram impostos, têm escritura, e a força da natureza jogou o vento para lá. As pessoas estavam lá, construíram no que era permitido, não tem nenhuma irregularidade lá, nenhuma invasão, e aí o vento chegou. Agora tem que resolver, não dá para a pessoa ficar sem casa. Vamos seguir por aqui, daqui a pouco. O Paulo continua lá? É isso? Está chegando a informação para mim, o Paulo continua lá. Daqui a pouco vai ouvir os moradores que tiveram que deixar as casas. Atenção, ingleses, nós estamos aí, acompanhando essa situação. Vamos mudar de assunto. Entidades ambientais e moradores da região da Lagoa da Conceição estão preocupados com ações tomadas pela Casan, lá nas dunas da Joaquina. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo lá que toda aquela água que vazou da piscina artificial, da lagoa artificial da Casan, de rejeitos tratados, segundo o estudo da UFSC, sim, traz problemas, polui, traz prejuízos para a Lagoa da Conceição. Quero ver. A ação emergencial foi para impedir um novo rompimento, já que o nível da lagoa estava subindo muito em virtude das chuvas que caíram recentemente. Mas a atitude adotada pela Casan gerou preocupação de moradores e também de entidades ligadas ao meio ambiente. Infelizmente, ali nós temos micro-organismos potencialmente patogênicos e nós também temos outros poluentes, nutrientes dissolvidos que podem estar proporcionando um processo de eutrofização, ou seja, a gente está desequilibrando a área do parque, a área das dunas da Joaquina, desequilibrando os ambientes super importantes que são as lagoinhas, essas lagoinhas de águas transparentes que parecem aquários naturais. Ela é a água, que acaba gerando aquela lagoa de evapofiltração, então ela é composta por efluente tratado da estação de tratamento. Claro, ela tem um processo de enriquecimento dentro daquela própria área, sabe, Cleiton e espectadores, de geração de biomassa, geração de uma fauna. Não é à toa que a Lagoa da Conceição ficou toda imprópria para banho, e os pescadores foram impedidos, inclusive, de tirar frutos do mar da Lagoa da Conceição, frutos da Lagoa da Conceição, como peixes, por exemplo. Daqui a pouco tem a reportagem completa, novo estudo da UFSC. Mas agora, você vai conhecer uma fábrica de chocolate. Hoje é o Dia Mundial do Chocolate, Fernando. E vou te dizer, eu acho que você nunca na sua vida vai conhecer uma pessoa mais chocolatra do que essa que vos fala. Nunca, Fernando. Onde é que tu coloca esse chocolate todo? Que Fernando, eu como chocolate todos os dias da minha vida. Todo dia? Todos os dias. Hoje você já comeu? Já. Ah, é? Qual chocolate você comeu? Hoje eu comi um que a Vera trouxe, ele achou uma promoção boa. Ah, verdade, e as pessoas sabem que eu gosto, me avisam. Porque tem promoção. Assim, tem promoção, você quer? Eu levo pra você. Como é que você não engorda? Conta o segredo que você não engorda. Fernanda, daí a gente tira um pouquinho, Eu como menos salgado, mas deixo pro chocolatinho ali, tem que ter. Olha aí. Tem que ter. E aí, você já entrou em uma fábrica de chocolate? Já pensou aqueles tubos todos cheios de chocolate? Os tonéis de chocolate. E tonel de chocolate. Rapaz, nós vamos pra lá? Vamos pra lá. Laércio Botega está em uma fábrica de chocolate. Escolheram o repórter certo, né? O Laércio, e eu falei pra ele, eu que devia estar lá. Eu que devia estar no seu lugar, viu, Laércio? Eu achei bem injusto isso, entendeu? Estar aí no seu lugar. Mas tudo bem, já que você tá, mostra pra gente essa fábrica, você vai mostrar todas as curiosidades. Já comeu um chocolatinho aí, Laércio? Não comeu. Rouba ele. Com certeza, Maristério. Bom dia, Fernando. Bom dia, todo mundo tá ligado na SCC Meio-Dia. Maria, sabe por que eles não mandaram você para cá? Que eles ficaram sabendo aqui na fábrica que você é chocolatra, você adora chocolate. Ia dar um prejuízo danado, Não que eu não vou dar um prejuízo danado aqui, mas você ia dar um prejuízo muito maior que o meu aqui. Mas olha só, Maristério e Fernando Machado, você de casa. Vocês sabem o que é isso aqui? É manga, Junei? Não é manga, é um pêssego, Junei. Não é um pêssego. Quem vai responder para mim é a Larissa, que é a responsável por essa fábrica. Larissa, o que é isso aqui? Isso aqui é um cacau. É daqui que sai o chocolate?
Na verdade, dentro desse cacau a gente tem essas sementinhas aqui, que vão ser torradas e descascadas, e aí sim vai virar, com todos esses ingredientes, um belíssimo, maravilhoso chocolate que vocês tanto amam. A gente separou aqui, por exemplo, esse aqui é o cacau já descascado. Descascado. A gente chama nibs de cacau. Nibs de cacau. Essa é a base do chocolate. Isso aqui vai apertar até virar chocolate. Esse aqui é um chocolate puro, esse aqui é um chocolate puro mesmo. É o cacau, exatamente. Antes do chocolate ser chocolate, ele é um cacau puramente. E aí a gente precisa adicionar manteiga de cacau. Quando vai ser o nosso chocolate ao leite, a gente usa castanha, a gente não usa leite de vaca. E aqui açúcar de coco. Tem versões com açúcar de coco ou com adoçante. Então a gente vai fazer uma massa com esse cacau aqui nas máquinas que vocês vão ver logo mais. Tá, o pessoal de casa deve perguntar, tá, por que ela não usa leite? Explica essa história. Então, a gente aqui na Cocô, a gente não usa leite porque nós vendemos chocolate para um público específico, pessoas que têm alergia. Eu sou uma chocolatra nutricionista e alérgica a leite e glúten, e eu resolvi pegar essa frutinha lá da árvore e deixar ela como ela sai, sem trigo, sem soja, sem leite, para fazer chocolate para quem realmente precisa comer coisas que não tenham contaminação e para não perder nada em sabor nem em nutrição, né? E chocolate tem saído bastante. Bastante. Vamos mostrar então, pessoal, como é que funciona. O Dinei vai entrar agora onde tudo acontece. O que é o Dinei está mostrando agora? Essa é uma sala? Essa é a sala quente. Aqui a gente faz todo o processo que envolve calor. Então, essa máquina que está rodando aí é um torrador de cacau. A gente recebe as amêndoas lá da Bahia assim, e elas vão ser torradas, logo em seguida descascadas, como eu mostrei para vocês. Dentro dessa sementinha tá a amêndoa do cacau, que vai virar chocolate, né? E aqui agora, onde está esse moço aí, ó? Aqui é um moedor de cacau. Vai ser moído aí. O cacau que está lá, que está torrado, vai ser moído aqui dentro. Vai ser descascado e então vai ser moído. Vai virar uma massa que vai sair ali embaixo. A gente vai ver a massa agora? Aí. Será que a gente vai ver? Olha essa maravilha brilhosa. Olha só, você está em casa, está acompanhando agora a massa saindo da máquina. Isso. Essa massa é a base para o chocolate, não né? Não saiu ainda, calma. Você não desanima, não troca de canal, fica no SBT. A gente tem até às 5 horas da tarde para sair a massa. Vai sair a massa? Vai sair a massa. Vai sair, aguenta um pouquinho aí, tá? Aí saiu essa massa. Ó, tá saindo a massa. Olha ali, ó. Não é o chocolate ainda, ou já é o chocolate? Não, essa é a massa base para fazer o chocolate. Ali tá cacau puro, não tem açúcar, não tem manteiga de cacau, não tem castanhas de caju, não tem nada. A gente vai colocar isso conforme o chocolate que a gente quiser fazer. É o cacau puro. Exatamente. Se eu quiser fazer um chocolate 70%, eu vou pegar essa massa e vou colocar açúcar, 30% para ficar 70% de massa de cacau, 30% de açúcar. E esse processo vai acontecer na outra máquina que está ali atrás do... Na outra máquina? Vamos mostrar rapidinho então outra máquina, daí vai para aquela máquina lá, né? Esta máquina aí, que chama Melanger, tá fazendo o refino e a conchagem ao mesmo tempo do chocolate. Então ela amassa e mexe. Ela faz o processo de deixar a massa homogênea, bem fininha, para derreter na língua quando a gente colocar dentro da boca. E de lado vem para esse outro aqui. Esse planta aqui, ó. O Dinei vai mostrar rapidamente? É uma menorzinha. É só um tamanho menor. Mas fica lá. Ali. Aí dali vai depois para outra sala lá no canto. Essa massa que ele está filmando é de chocolate branco, então ela já é mais clarinha, ela é um pouco amarelada por causa da manteiga de cacau. Certo. E na massa do lado ali está o nosso chocolate campeão e caramelo. Não sei se ele vai mostrar, mas enfim. Tá certo. Então tá. Então olha só, a gente vai mostrar daqui a pouco a continuidade para você que está em casa acompanhando o SCC Meio Dia. A gente vai mostrar já a continuidade de todo esse processo aqui, ó, dentro de uma fábrica de chocolate. Daqui a pouco a embalagem, chocolate pronto, mas já não desgruda aqui no SCC Meio Dia. Maria e Fernando, eu fico aqui só deixando vocês, é claro, com água na boca. Eu tinha certeza que o Laércio ia fazer isso, entendeu? Ficar mostrando isso pra gente, ó, chocolate com caramelo. Caramelo. Olha, esse daí é o chocolate puro. Cacau, e tem o 100% outro, cacau. que é o com chocolate branco. Mas o gosto disso, né? 100% cacau. Que delícia. E olhando assim, não dá vontade de passar o dedo ali, Fernando? Dá. Só pra experimentar? Dá Se eu tivesse lá, eu ia fazer isso. Dá vontade de passar o dedo ali. Daqui a pouco, então, a finalização do chocolate. Eu nunca tinha visto uma fábrica de chocolate. Como é que faz chocolate? É bonito, né? Você vê, é o cacau de verdade ali. É lindo de ver. Eu fui uma vez, Fernando, lá em São Bento do Sul, que eles também têm muitas fábricas de chocolate lá na região do Planalto Norte. Fui visitar também e eu conheci a maior barra de chocolate que existe, Fernando. É? Gigante, coisa mais linda. É uma barra, hein? É. É uma barra. É uma barra. Agora preste atenção nessa história
que nós vamos mostrar. Um jovem do meio oeste do estado teve uma atitude muito linda depois de ganhar um carro numa rifa. Ele ganhou um carro na rifa, só que o gesto dele é a prova de que ainda existe muita gente do bem nesse mundão afora. Para entender do que eu tô falando, vamos dar uma olhadinha na reportagem da Sheina Marcon. Não tá acreditando. Ah, meu Deus do céu. Senhor. Obrigado. É essa fé de seu Neri que faz ele sempre acreditar em dias melhores. Há 3 meses, ele sofreu um grave acidente de trânsito e teve 2 costelas e 2 vértebras da cabeça quebradas. A recuperação ainda é longa e seu Neri teve que parar de trabalhar com os bicos de pedreiro que fazia. Ele recebe uma pequena aposentadoria, mas não é o suficiente para manter a casa. Sem a renda extra, as coisas estavam ficando difíceis. Foi então que a esposa dele teve uma ideia. Que a gente tentou vender o carro, não conseguiu, né? E aí foi um meio que eu encontrei da gente pegar um dinheirinho mais rápido. Porque assim, conforme a gente ia vendendo, ia recebendo, já ia utilizando, né? A rifa do Uno de 600 números a R$10 cada mobilizou a família, os amigos e os vizinhos da pequena localidade de Linha Bahia, no interior de Fraiburgo. Mas também teve a ajuda de alguém que mudou o rumo dessa história. Depois de vender quase todos os números da rifa, faltava pouco para acabar. Foi quando o filho do seu Neri ofereceu para o Rafael, locutor da rádio aqui de Fraiburgo, que arrematasse o que faltava para que o sorteio pudesse ser feito. E aí, o sorteio foi feito na própria rádio mesmo. E olha o número sorteado, 575. Um número que o próprio Rafael, locutor da rádio, tinha comprado. Mas a surpresa maior veio dias depois. Até na hora foi um choque, porque como eu estava apresentando o programa, então eu acho que a pessoa mais chocada, assim, mais emocionada na hora mesmo foi eu. Até eu chamei o pessoal da produção nossa que trabalha com a gente aqui na rádio para que passassem o nome do ganhador, porque o seu Neri, ele travou também. O Rafael mandou trocar o óleo e fazer uma revisão no carro e devolveu o veículo para o seu Neri. Ele nem acreditou no que estava acontecendo. Não tá acreditando. Ah, meu Deus do céu. Senhor. Obrigado. Fiquei muito emocionado. Não sabia o que dizer. Porque o carro voltou para nós mesmo. E o senhor precisa desse carro, né? Ah, a gente precisa, né? Porque a gente ficou longe, né? Daqui na cidade, a uns 20 quilômetros, né? E o ônibus é uma vez por semana. É difícil a sair daqui. Que Deus abençoe muito ele e a família dele, né? A esposa veio junto ali na entrega do carro. Muito nobre a atitude dele, né? E a ajuda não para por aí. O Rafael ainda vai fazer mais melhorias no carro. Mas a gente devolveu já com essa intenção de que daqui uns dias a gente vai buscar de novo, vai fazer o que faltou da parte mecânica e vai reformar, né, a lataria do carro. Já entrei em contato com alguns parceiros meus de Santa Cecília e de Fraiburgo também, que já se disponibilizaram, né, em auxiliar, e a gente vai entregar um carro 96, mas praticamente zero para o seu Neri. A história do Rafael e do seu Neri é uma prova de que ajudar o próximo faz bem para todos. E traz a certeza de que é possível, sim, ainda acreditar e ter esperança. É muito forte isso na minha família, né? De solidariedade. E sempre que eu tenho essas oportunidades, eu tô fazendo isso, mas até quando foi compartilhado nas redes sociais, nem era a intenção de que isso viralizasse, né? Virasse notícias. Mas sim de compartilhar um momento meu, que eu gosto, que eu já venho fazendo isso. O pessoal que me segue, que me acompanha tanto na rádio quanto no particular, na vida social, sabe que é muito do Rafael Caetano isso, né? Que é alguma coisinha outra que a gente sempre pode fazer, a gente sempre está fazendo, por mais que o momento não esteja fácil para ninguém, né? Eu agradeço muito a ele, muito a Deus, porque isso aí, olha, um coração desse tamanho aí é de admirar. Eu fico muito feliz, muito contente. A gente pensa, nossa, o mundo tá, né, muita pessoa má, mas no meio tem os bons ainda, né? Ainda encontra pessoa boa. Hã? Fizemos um brick, né? Não, só entregar a chave pro dono do Uno, então. Pode ser, então? Daí, o senhor passa o nome do dono dele? Você não tem que pedir isso, não, né? Então, o senhor que manda, se eu quiser, né? Então? Você na parte da tarde. Parabéns, seu Neri. Uno do senhor?
Já faz, parabéns, Deus abençoe o senhor. Meu Deus, homem. Não? Mas, homem, é seu, homem. Mas, Fernando, que história linda, né? Muito bom. Emocionante a gente mostrar isso. Além de ganhar o carro, ele deu uma repaginada, disse que vai fazer melhorias ainda. Trocou o óleo do Uno. E devolveu o carro. Esse locutor, Esse hein? Rafael tá de parabéns, né? Dando um exemplo. Que legal, hein? Ele comprou o resto da rifa. Sim, avisaram ele, ainda tem algumas. Então tá, vamos comprar para acabar com esse negócio aí, para ajudar o homem de uma vez. Né? Vamos comprar o que falta aí, vamos sortear esse Uno de uma vez. Ele comprou e ganhou, sorteou lá e o ganhador era ele. Ele falou, eu não tinha o Uno, não vou ter agora. Devolve o Uno para quem era dono do Uno. Agora é o seguinte, se eu sou dono de oficina, dono de mecânica, de chapeação e pintura, de estofaria, eu arrumava esse Uno aí. Mas é o que ele vai fazer? O Rafael pode até denunciar na rádio lá, olha, o fulano de tal tá me ajudando a fazer a lataria, né? Se eu sou o marketing da mecânica, da chapeação e pintura lá da cidade... Fernando já vê uma oportunidade ali, né? Chama o Rafael que, ei, posso fazer a lataria do Uno aí? E arrumo o... Como ele disse, o Uno é 96, mas vai sair com cara de Uno zero. Zero quilômetro. Que coisa boa. Parabéns pela história. Interatividade agora, vamos ver quem está com a gente. A Jéssica de Criciúma, Maria. Eu sou gestante e tomei a primeira dose. # vacina sim. A gente está pedindo o registro de quem já foi imunizado. A Jéssica está aí, de Criciúma. Vamos ver, quem mais participa com a gente? A Tiffany, olha, nome de joia. Ela é de Água Doce. Estou muito feliz que minha mãe, Ediane, se vacinou hoje. Olha, que legal. E o povo tira foto, né? Para deixar registrado que está lá. Se imunizando. Vamos ver, Isabel Souza, de Rio Negrinho, Planalto Norte. Estou vacinada e aconselho todo mundo a tomar a vacina. Boa. Tem foto, Isabel? Tá aí, ó. Registro feito. Registro feito da Isabel. Tem mais? Vivian, ela é de Blumenau. Me senti ótima, fui tomar a vacina muito feliz. Não tive nenhuma reação depois. Saúde acima de tudo. Acima de tudo. Tá lá. Eu recebi a vacina. Tá aí com a plaquinha e tudo. Para comprovar que ela tomou, né, Fernando? E a gente está aqui na expectativa, loucos que chegue também a nossa hora. Vacina sim! Mais uma vez, prepara o bolso, mais uma vez a cesta básica de Florianópolis foi considerada a mais cara do Brasil. Sim, a mais cara do Brasil. Fernando, e assim, quem vai ao supermercado aqui na capital... já sabe que é muito caro, muito né? Caro. Fala a verdade. Vai comprar ali os ingredientes para o café e já sai com uma conta como se fosse de um rancho. Não é verdade? Não leva nada, né? E esse resultado ele tem se repetido. Esse índice, né, de aumento, inclusive, essa foi uma das maiores altas do país, Florianópolis, e aí ela se mantém ainda, né, com a mais cara. Olha só, segundo a pesquisa divulgada pelo DIEESE, o valor acumulado em junho foi de R$ 645,38. Esse é o valor da cesta básica mais cara do país, que é a da capital catarinense. E a mais barata é de Salvador, R$ 467,30. Imagina se fosse aqui, né? Que bom seria. Das 17 capitais pesquisadas, as que apresentaram as maiores altas foram Curitiba, com alta de 1,77%, e Florianópolis, a nossa capital, com 1,42%. As maiores altas do país. E aí a capital continua, então, com a cesta básica mais cara. O salário mínimo ideal, na verdade, o salário mínimo justo, para que a gente pudesse pagar por uma cesta básica nesse valor, né, de mais de R$ 600, é desse valor aqui, ó, R$ 5.420 o salário mínimo, sendo que hoje o salário mínimo é de R$ 1.100. Aí você tem uma dimensão da desproporção, né, Fernando, que a gente encontra aí para o que a gente paga em relação ao que a gente recebe. Subiu tudo, Sibeli fala. Subiu absolutamente tudo, de aluguel à cesta básica. E quando a gente fala cesta básica, o DIEESE analisa o quê? Carne, bebidas, a alimentação básica ali, feijão, arroz, frutas. O mês de uma família, né, Fernando? Tudo, né? O mês de uma família. O mês de uma família. E aí a gente sabe que essa conta está cada vez mais cara. Seguimos por aqui, informação para você. Tem que economizar, não tem jeito, tá caro fazer compra. O rancho do mês está cada vez mais caro, não é mesmo? Vamos lá, deixa eu mostrar uma imagem para você. Vê se você lembra dessa imagem aqui, ó. Tá vendo? Tubulação despejando água, segundo a Casan, tratada, esgoto tratado na Lagoa da Conceição.
Primeiro teve vazamento da primeira lagoa artificial lá em janeiro, maior desastre ambiental na Lagoa da Conceição, Florianópolis. Nesse mês de junho, teve uma outra preocupação, que a gente acompanhou aqui diariamente. Uma segunda lagoa artificial, que também guarda esgoto tratado da Casan, que corria o risco de romper também. Você viu, a gente acompanhou aqui passo a passo. A solução foi fazer o quê? Tirar dessa lagoa aqui está a lagoa artificial, ó. Tirar a água daqui, que já estava chegando no limite, e com uma tubulação despejar nas dunas. Aí muitos ambientalistas, a Floran, a Fundação do Meio Ambiente de Florianópolis, falaram o seguinte, mas espera aí, se a gente está falando de uma lagoa artificial de tratamento de esgoto, agora despeja na Lagoa da Conceição, despeja nas dunas, isso não tem risco para o meio ambiente? Segundo o estudo da UFSC, que ficou pronto agora, tem prejuízo sim. Atitudes paliativas não são definitivas. Normalmente elas são necessárias quando algo ruim acontece. E também para evitar que a situação fique ainda mais complicada. É o caso do bombeamento que foi feito na lagoa artificial no leste da ilha. A mesma que rompeu no dia 25 de janeiro e provocou a maior tragédia ambiental de Florianópolis. Ela está prevista para acontecer de acordo com a autorização da Floran em determinadas cotas da Lagoa de Evapo, né? Então, se a Lagoa de Evapo se aproximar muito das cotas de alerta, o sistema de rebaixamento desse nível é acionado, mas a nossa intenção, obviamente, é sempre acionar o menos possível. A ação emergencial foi para impedir um novo rompimento, já que o nível da lagoa estava subindo muito em virtude das chuvas que caíram recentemente. Mas a atitude adotada pela Casan gerou preocupação de moradores e também de entidades ligadas ao meio ambiente. Um dia após o bombeamento, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina estiveram colhendo amostras da água que foi despejada nas dunas. E o resultado do estudo não é nada animador. Infelizmente, ali nós temos micro-organismos potencialmente patogênicos e nós também temos outros poluentes, né, nutrientes dissolvidos que podem estar proporcionando um processo de eutrofização, ou seja, a gente está desequilibrando a área do parque, a área das dunas da Joaquina, desequilibrando os ambientes super importantes que são as lagoinhas, essas lagoinhas de águas transparentes que parecem aquários naturais. É um processo que está sendo adequado ao longo do tempo, né, dentro do processo de licenciamento, dentro também das ações que a gente previu no programa de recuperações de áreas degradadas para Floran. Horta também destaca a maneira como o bombeamento foi feito para baixar o nível da lagoa. Imagina um turista, um influencer, que vem ali, inadvertidamente vê aquela água, não sabe que está contaminada, toma um banho, se contamina, leva uma péssima impressão da nossa cidade para todo mundo. Ou seja, nós não só estamos tratando de um problema ambiental, um problema social, nós estamos tratando também de um problema econômico. Outro estudo foi solicitado pela Associação de Moradores da Lagoa da Conceição. E o resultado é uma mistura de preocupação e indignação. E o resultado que a gente tem é que realmente é um efluente que não tinha o polimento, as características necessárias para chegar numa área de dunas natural. Ou seja, como a Casan fez esse extravasamento controlado em função do regime de chuvas, nós entendemos a necessidade de se fazer isso naquele momento, mas ela fez isso sem licenciamento ambiental, apenas com uma autorização precária para evitar um dano maior. Só que esse dano que ocorreu é a contaminação de uma área de dunas virgem lá da lagoa e que vai precisar sim ser reparado, como a Floran já indicou na própria autorização que deu a Casan. Agora, a reivindicação de vocês, Bruno, é que seja feito, né, uma dragagem aqui nessa lagoa artificial, mas para essa dragagem acontecer não basta apenas, né? Tem que ter uma solução da água que sai da estação de tratamento, porque se dragar aqui, a água vai para o lençol freático e pode parar na lagoa. Então a água tem que vir limpa totalmente, é isso? Nossa reivindicação é muito clara. Nós queremos que o sistema funcione. E para o sistema funcionar, primeiro, precisa ter o tratamento terciário urgente da estação de tratamento de esgoto para que a água que venha para cá seja muito, muito limpa. Depois, tendo a dragagem dessa lagoa de evapofiltração, que também precisa funcionar e que hoje não funciona porque ela já está impermeabilizada no fundo, essa água vai começar a infiltrar para o lençol. Então, o que infiltra para o lençol precisa também estar bem limpo.
A Casan afirma que essas melhorias já estão sendo feitas. Isso, todas essas ações, elas estão, acho que a gente está em consonância em relação às ações que estão acontecendo. A dragagem, ela na verdade, é a remoção de uma parte do sedimento que acabou se acumulando ali na lagoa de evapofiltração, que a gente chama de pacote lama arenoso. Então, é a parte superficial só, tipo como se fosse uma raspagem do fundo daquela área, né, para melhorar as condições de filtração e tentar dar uma condição melhor àquela área. E as melhorias na estação também já foram apresentadas para a Floran, mas basicamente são as melhorias aí que todos aí estão pleiteando. Bruno alega que essas melhorias deveriam ser feitas antes do rompimento. Já o estudo da UFSC destaca que medidas de forma coletiva devem ser adotadas, e não apenas por parte da Casan. Junto com a sociedade, com a Casan, com a Prefeitura e com o Estado, universidades, nós temos a UDESC, a UFSC, com muitos pesquisadores dos mais diferentes, que sem dúvida nenhuma vão aportar para esse processo de discussão muitas soluções não só seguras, como eficientes. Então que a gente venha urgentemente a valorizar esse processo de discussão e priorizá-lo na hora de nós tomarmos, de fato, arregaçarmos as mangas para que as coisas de fato deixem de ser como estão, né? Que a gente fica sempre apagando incêndio. Vai estourar de novo, daí a gente vai lá e bombeia para as dunas. Aí não dá. É isso, a preocupação. A comunidade já está brigando por isso há muito tempo. Não querem mais essas lagoas artificiais ali pelo risco de rompimento e de poluição do ambiente, do meio ambiente. Quando rompeu em 25 de janeiro, a lagoa toda ficou imprópria para banho. Mas espera aí, a água não é tratada? As informações não fecham. Água tratada, esgoto tratado na lagoa artificial. Por que a Conceição, a Lagoa da Conceição, ficou com todos os pontos impróprios para banho? E mais do que isso, o pescador não podia nem pescar, pelo risco de contaminação. A gente segue acompanhando e de olho nas informações da Lagoa da Conceição. Em Criciúma, Cibele Fávero, um banco estaria fazendo empréstimos indevidos para os consumidores. Pois é, Fernando. Uma série de processos já foram abertos contra a instituição financeira, conforme informa o PROCON. O Marco é que vai trazer os detalhes para a gente. E a gente veio conferir exatamente toda essa situação que está acontecendo aqui em Criciúma, essa série de reclamações que está chegando até o PROCON aqui da cidade. Por isso, a gente veio até aqui ao PROCON e a gente conversa agora com o Gustavo Colli, que é coordenador do PROCON aqui de Criciúma. Gustavo, bom dia, obrigado pela atenção com o SCC Meio Dia. Como está a situação? O que exatamente esse banco, né, tem praticado contra esses consumidores? Bom dia, Marco. Bom dia a todos os telespectadores do SBT. É um prazer falar com vocês. Nos últimos 3 meses, nós temos recebido uma série de reclamações referente a esse banco. São mais de 60 reclamações que dão no total ali de R$270 mil de empréstimos desse banco para os consumidores, onde esse banco irá lucrar mais de R$600 mil. Isso nos chamou a atenção. Entramos em contato com o banco, fizemos um vídeo, colocamos nas nossas redes sociais, onde o banco já nos retornou essa manhã mesmo, querendo saber as informações para solucionar essa demanda. Lembrando que essa é uma situação já antiga, né? Desde novembro do ano passado nós já fizemos uma multa num outro banco, uma multa milionária, mais de R$1 milhão, né? Onde o Ministério Público e a Defensoria Pública também está fazendo a investigação sobre esses assuntos, que é mais ou menos assim: o banco ele faz um empréstimo consignado, deposita o dinheiro na conta do consumidor e não avisa o consumidor, e o consumidor acaba pagando praticamente o dobro do que ele recebeu. Então tá certo. Gustavo, o PROCON então continua atendendo aí os clientes e ajudando nesse sentido. O consumidor que ele se sentiu lesado, verificou que caiu um empréstimo na sua conta sem a devida anuência, procure o PROCON de Criciúma, munido dos seus documentos pessoais, dos extratos bancários, que a gente pede o cancelamento automático. Tá certo. Obrigado, Gustavo, pela participação. Então, a gente conferiu aqui a situação, fica o alerta para quem está recebendo aí, né, ou tendo um desconto, né? Só olhar direitinho o extrato bancário e ficar atento a toda essa situação aqui na cidade de Criciúma. Voltamos com vocês no estúdio. É isso, o dinheiro cai na conta, Cibele, e aí depois o banco avisa que foi um empréstimo, mas eu não peguei empréstimo consignado. Ou a pessoa nem percebe, né, Fernando? Vê a taxa ali, acha que a taxa de banco, na verdade, é um empréstimo feito no nome da pessoa. Aí o banco coloca o dinheiro na conta, depois ele mesmo vai tirando as parcelas com os juros
Do nada aparece o dinheiro lá, opa, meu dinheiro está rendendo? Não, o banco que te concedeu o empréstimo sem você saber. Dá uma conferida aí. Agora tem reportagem especial. Foram meses de investigação, dezenas de conversas, muitos profissionais relataram os dramas vividos, mas não quiseram gravar entrevista. A reportagem que você vai ver agora é um retrato da situação do SAMU aqui em Santa Catarina. Funcionários da empresa contratada pelo governo do estado aceitaram conversar com a nossa equipe. O que eles contam é preocupante. Catarinenses podem estar morrendo por problemas estruturais no atendimento do SAMU. A reportagem é de Juan Todescati, Patrícia Mello, Marne Menezes, Marcos Fernandes e Denis Schmidt. Você andaria em um veículo com os pneus nestas condições? Mas talvez essa não seja uma questão de escolha. Mas antes de mostrar o veículo que circula nessas condições, vamos falar um pouco sobre o SAMU, o Serviço Móvel de Urgência. São dois tipos de atendimento, o de suporte básico para os casos de menor gravidade. As ambulâncias não contam com um médico, somente o enfermeiro e um condutor. A administração e a manutenção são de responsabilidade dos municípios. Já no suporte avançado, a USA, as ambulâncias são utilizadas para o transporte e atendimento de pacientes com maior gravidade, inclusive transferências de Covid-19. Elas contam com médico, enfermeiro, além, é claro, do condutor. Os equipamentos e medicamentos são praticamente os mesmos de uma UTI hospitalar. A administração é de responsabilidade do governo do estado. Os dois serviços são de extrema importância para a população, mas é sobre o suporte avançado, que é administrado pelo governo do estado, que nós vamos falar nesta reportagem. Em junho de 2018, o governo contratou para administrar o SAMU em Santa Catarina a empresa OZZ Saúde. Guarde esse nome. A OZZ pertence a Sérgio Esteliodoro Posetti. O valor inicial do contrato com a OZZ é de R$ 116.215.000 por ano, o equivalente a quase R$ 10 milhões por mês. Mas na prática, voltamos a falar sobre os pneus carecas do início da reportagem. Eles pertencem a uma das ambulâncias de serviço avançado do SAMU aqui de Santa Catarina. O pior é que a falta de manutenção das ambulâncias é mais comum do que a gente imagina. Os problemas são ainda maiores. Isso quem diz são os próprios profissionais que atuam no SAMU. Conversamos com dois, em diferentes regiões do estado. Eles aceitaram gravar com a nossa equipe sem se identificar. Os profissionais sequer se conhecem, mas os relatos são muito semelhantes. É muito comum não ter ambulância para trabalhar porque a ambulância fica baixada, né? Há situações que a ambulância não tem condições de rodar, né? Por conta dos problemas mecânicos apresentados, ela não tem condições de rodar e a viatura fica baixada. Tá todo mundo já sabendo faz muito tempo e não fazem nada. Então, chega uma hora que o condutor da ambulância chega e fala, ó, não tem mais segurança para fazer transporte com esses pneus. E aí, a população fica carente desse atendimento tão necessário. Ao todo, são 21 unidades de suporte avançado que precisam estar disponíveis. O número de cada macro-região também está previsto em contrato. Na região norte, por exemplo, 4 veículos devem estar prontos para o atendimento de uma população de cerca de 1.300.000 habitantes. Mas nem sempre isso acontece. Neste dia, por exemplo, 3 ambulâncias estavam quebradas. 2 delas paradas nesta garagem em Jaraguá do Sul. No painel, as placas indicam a necessidade de manutenção. Na prática, pacientes entre a vida e a morte, caso precisassem, muito provavelmente ficariam sem atendimento. Uma situação que, de acordo com os profissionais, é frequente. Quando a gente chega assim na central e fala, ó, quantas, a gente tá com quantas ambulâncias? Não, estão todas em QAP, todas funcionando. Fica até feliz assim com a situação, porque normalmente 1, 2, até 3 das 4 ficam sem funcionar. Atualmente, tendo as ambulâncias necessárias, a gente já não consegue atender a demanda das urgências e emergências
do município, né? E não tendo essa viatura, o paciente tem chance de evoluir cada vez mais para o óbito. E a gente tem perdido o paciente por conta dessa questão. Agora imagine a seguinte situação. Um familiar está sofrendo uma parada cardíaca. Você liga para o socorro em busca de ajuda, mas o profissional informa que não há nenhuma ambulância disponível. Eles questionam, o que eu faço? Eu falo, senhor, a gente não tem ambulância nesse momento. Quando tiver ambulância disponível, a gente vai encaminhar. A gente tem que definir qual que é o mais grave, qual que é o que tem mais chance de ter benefício com o encaminhamento mais rápido. E é isso, o dia a dia é isso, ficar definindo qual que é a prioridade por causa que falta ambulância mesmo. Pessoas acabam morrendo. Sim, com certeza. Morrem, sequela, tá? Isso daí acontece e não acontece pouco. Mas o detalhe é que mesmo uma ambulância andando não significa que o paciente vai receber o atendimento adequado. Isso porque os equipamentos usados para salvar vidas também estão sucateados. Até mesmo cardioversores, que são equipamentos conhecidos por dar choque em pacientes com parada cardíaca. Eles também costumam apresentar defeitos. São equipamentos que eu não tenho reserva. Eu não tenho equipamento sobressalente. Não se tem 2 monitores cardíacos dentro da ambulância, só se tem um. Aí se ele me apresenta um problema na casa do paciente, o paciente fica sem o atendimento adequado. Então é o equipamento que eu uso para dar o choque no paciente, por exemplo. Então se esse equipamento não dá choque no paciente no momento que eu preciso, eu estou sendo iatrogênico, eu estou cometendo um erro médico no paciente por conta do equipamento que não funciona. E aí quando a gente chega numa situação dessa, em que a gente tem uma falha de equipamento, uma falha estrutural, uma falha de gestão, e aqui a gente é importante citar também o Estado pela inércia, né, porque a gente presta serviço para o Estado, a gente se sente completamente incompetente, a gente se sente completamente triste, né? Em plena pandemia, os profissionais precisaram improvisar para transferir pacientes com Covid-19. Os problemas vão desde falta de acessórios básicos até falhas em equipamentos fundamentais para a sobrevivência dos pacientes durante o transporte. Máscaras, aventais, tudo a gente tinha que pegar, entrar num pronto atendimento e pedir, tu pode me emprestar um EPI? E a gente tá no SAMU, numa UTI avançada, né? O paciente ia para tal hospital, a gente ia lá naquele hospital, pegava o ventilador, daí ia lá, pegava o paciente com o ventilador deles e deixava. Ia pro outro, ia lá, pegava, tudo ventilador diferente que a gente não sabia manusear direito, tá? Alguns ventiladores pararam de funcionar no meio do transporte, pacientes graves, né? Então, assim, ventilador parar de funcionar é um dos extremos que não pode acontecer, né? E você lembra da OZZ Saúde? O escritório da empresa em Santa Catarina fica neste prédio em Florianópolis. Fomos até o local, mas ninguém quis atender a nossa equipe. A OZZ Saúde também foi contratada pela Prefeitura do Rio de Janeiro durante a pandemia, de forma emergencial, por 180 dias. E o resultado... Funcionários que trabalham para o SAMU estão há 2 meses sem receber salários. Eles reclamam que a empresa OZZ Saúde, responsável pela administração do atendimento médico de emergência, oferece péssimas condições de trabalho. Essa é a situação das viaturas do SAMU, Serviço de Atendimento Médico Urgente do Estado do Rio de Janeiro. Por suspeitas de fraudes no contrato, a OZZ Saúde é uma das investigadas pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Além disso, o Ministério Público de lá ajuizou uma ação civil pública que inclui a OZZ Saúde em uma investigação pela prática de improbidade administrativa. A suspeita é de práticas de sobrepreço, superfaturamento e antecipação ilegal de pagamento. A empresa já não é mais a responsável pela administração do SAMU carioca. O presidente do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, o médico Ciro Veiga Sonsini, preferiu dar entrevista sem o uso da máscara. Nossa equipe permaneceu de máscara e manteve a distância indicada por especialistas. Sobre a denúncia contra o SAMU, o presidente informou que o sindicato está ciente da situação e que busca uma solução junto ao governo do estado. Seja com essa empresa, seja com outra, nós temos que ter o aporte de recursos financeiros necessários
para que a gente não tenha esse tipo de queixa e de problema. Já basta o estresse da doença, daquele paciente que está ali numa situação difícil, transitando com velocidade aumentada, já basta esse estresse. Não posso ter ainda o adicional de que o pneu da ambulância está careca, pode derrapar, ou que o desfibrilador ou outro equipamento, se eu tiver que usar, não vai servir. Esse estresse nós não podemos continuar impondo aos médicos e trabalhadores do SAMU. Enquanto a responsabilidade pela solução é discutida, profissionais da saúde e pacientes estão entregues à sorte. Milhões de catarinenses que muitas vezes nem sabem o risco que estão correndo, precisar de atendimento de urgência e talvez não contar com esse serviço. Um direito que está sendo pago com os próprios impostos. Meu pai, minha mãe pode precisar de serviço, seu pai, sua mãe pode precisar de serviço, e a gente conhece todas essas deficiências, né? E aí a gente acaba se sentindo muito mal e muito triste por essa situação. É um serviço tão vital para a população catarinense, sempre tem uma empresa terceira, uma empresa contratada, né? Para quem interessa isso, né? Porque a gente vive nessa condição. Para onde que vai realmente esse montante de dinheiro? Fica aí a nossa pergunta e a nossa indignação como pagador de imposto. A OZZ Saúde emitiu uma nota informando que desconhece as informações apresentadas, que realiza todas as manutenções previstas nas ambulâncias regularmente, que existem fatos isolados de quebra por utilização acima da média. A nota diz também que os pneus estão sendo trocados e que eles desconhecem a situação em que é preciso escolher qual paciente deve receber atendimento. A OZZ informou ainda que é infundada a informação de falta de ventiladores e que há equipamentos sobressalentes. A nota encerra com a OZZ reiterando os votos de dedicação e apoio às equipes do SAMU e diz que a empresa se coloca à disposição para esclarecimentos, sempre em busca da verdade. O secretário de Saúde informou que o Estado está ciente da situação e que a Secretaria já multou a empresa por irregularidades. Ele disse também que o contrato encerra em dezembro e que o Estado está preparando um novo edital. A intenção é que o serviço volte a atender dentro da normalidade em breve, mas que os processos precisam seguir os trâmites jurídicos. Ele não descarta a possibilidade de romper o contrato com a OZZ Saúde. Nós vamos voltar agora para os ingleses, porque o Paulo Henrique está ao vivo. É isso? O Paulo Henrique está lá acompanhando toda a situação. O Paulo Henrique está acompanhando toda a situação dos ingleses, as dunas que estão avançando. Hoje a segunda casa foi interditada. Paulo Henrique, com você, a informação para a gente. Bom dia novamente, é isso mesmo. Seguimos acompanhando aqui a situação das dunas na região norte de Florianópolis, no bairro Ingleses. E por aqui, a Defesa Civil interditou uma casa que estava na beira do mar, estava sendo parcialmente engolida pelas dunas. A gente está aqui com a moradora da casa, a Denise, ela que foi avisada pela Defesa Civil através de um ofício no e-mail. E Denise, bom dia, como é que foi essa aproximação da Defesa Civil em relação à interdição da casa? Ela foi uma aproximação muito breve, né? Porque eles vieram, olharam superficialmente e tal. E disseram, não, a casa vai ser interditada, possivelmente temporariamente, né? E eu disse que eu não aceitaria isso porque eu não tenho para onde ir. Eu não ia ficar na rua com os meus filhos, né? Então, eu preciso, na verdade, que a interdição não seria uma solução, e sim a retirada da areia. Tanto que ontem nós fizemos um mutirão, né? Começamos já a tirar ali boa parte e vamos continuar retirando, porque é o que nós esperamos da prefeitura e é o que não acontece. A Defesa Civil já deu algum prazo para vocês saírem da residência? Não deu prazo nenhum, não. E para onde vocês vão, caso vocês saiam daqui? Eu não tenho para onde ir, eu não posso sair daqui. Eu vou ter que fazer esse trabalho, né, e tirar, e vou continuar, porque eu não tenho.
Denise, há quanto tempo tu está morando aqui? Faz 2 anos que eu moro aqui. Esse local tem mais de 40 anos, mas eu, como moradora, faz 2 anos. E é importante falar também que muita gente não pensa nisso, mas tu convive com essa questão da areia faz um tempo, né? Como isso tem afetado vocês? Para nós, assim, no cotidiano, tudo, nós comemos com areia, nós vivemos com areia, né? Nós tivemos que nos acostumar, né? Nos habituar com ela. Mas para nós o problema é quando quando a areia começou a nos invadir o nosso ambiente de uma forma tão agressiva. Mas então, quanto a isso, nós nos acostumamos, né? E isso foi recente, né? Com o vento sul que ela acaba vindo para cima da casa, né? Sim, eu tenho fotos até das modificações, fotos bem recentes, aonde mostra que ela não estava tão agressiva, não estava tão em cima da casa. Foi uma coisa assim de 2 meses para cá que ela ficou tão em cima da casa que mexeu tanto. Certo, Denise, a gente deseja boa sorte para você. E continuamos aqui acompanhando todo esse caso. Fernando, a gente esteve agora pela manhã conversando com um advogado de direito da Orla, Ernesto Santiago. Ele explicou um pouquinho para a gente sobre essa questão, o que deve ser feito, o que a Defesa Civil, Prefeitura, Floran e Ministério Público devem fazer aqui, até para ajudar um pouco os moradores da região dos Ingleses. Olha só. A solução imediata resolveria 2 problemas, que era evitar o soterramento e evitar a erosão praial. Então você retira essa areia daqui o máximo possível e coloca na praia. Aí você, com uma vegetação fixadora, você fixa as dunas para evitar que o movimento de soterramento avance e também fixa as dunas frontais na praia para evitar que o mar retire essa areia. Como já tem um projeto de engordamento da praia aqui, inclusive isso já deveria entrar dentro desse planejamento, contando com essa areia que fosse retirada daqui, além da areia que vai ser retirada do mar para fazer a reposição da praia. Ele também aproveitou um pouquinho para falar sobre a questão da irregularidade das casas aqui na orla da praia. Vamos acompanhar. Cada caso precisa ser estudado do ponto de vista jurídico para saber se a ocupação é regular ou irregular. né? Porque aquelas construções que forem irregulares, elas já seriam retiradas por ordem judicial dentro de algum tempo, de qualquer maneira, né? Agora, aquelas construções que elas forem antigas e que já foram uma situação consolidada, aí tem que fazer duas análises. Uma, do ponto de vista da defesa civil, né? Se há condenação da construção ou não, e aí não tem jeito, ela precisa ser retirada porque a construção já está condenada, né? Agora, se for possível salvar a construção, se ela não estiver ainda com a sua estrutura muito danificada, então é preciso estudar também qual custo é menor, o de prevenção com a retirada dessa areia ou o de indenização para que a pessoa possa, enfim, procurar um outro lugar para morar. Situação complicada, né, Fernando? O SCC Meio Dia segue acompanhando e trazendo as atualizações que houverem aqui nas dunas, na região norte da ilha, bairro Ingleses. Volto com vocês aí no estúdio. Boa, Paulo Henrique. O Paulo trouxe esse assunto para a gente lá dos Ingleses, a comunidade cobrou, pediu ajuda do SBT, a gente está lá desde o início da semana, Ministério Público envolvido, Defesa Civil, Prefeitura de Florianópolis. As famílias agora tiveram as casas interditadas e o pedido é remoção da areia para que essas casas não sejam engolidas definitivamente por este fenômeno que é natural. Estamos acompanhando e a comunidade atenta e preocupada. Acabamos de receber a informação aqui, a taxa de transmissão do coronavírus foi a menor do último mês. Aliás, a menor em 7 semanas, estão confirmando para mim a informação. A menor taxa de transmissão para o coronavírus em Santa Catarina em 7 semanas. Eu já mostrei aqui que a taxa de ocupação dos leitos de UTI também caiu. Estava na coluna do Fernando Machado, no SCC10. Também caiu a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19. A vacinação avançando, chegando em quase 40% da população vacinada com a primeira dose. Algumas cidades passam de 60%, que é o caso de Florianópolis. E a gente começa a perceber uma mudança. É clara a mudança. Significa o fim da pandemia? Longe disso. Mas a gente já percebe sim uma mudança, pelo menos na expectativa do comércio, da indústria, da economia, das pessoas que estão mais confiantes com o fim da pandemia. Comércio de portas abertas, as pessoas consumindo
a vida parece que está voltando para os trilhos devagarzinho. Vamos ver na reportagem do Arles Amaro. Já é possível perceber o centro de Florianópolis mais movimentado. Reflexos da retomada da economia, alavancada pelo avanço da vacinação e pelo otimismo de quem depende dessa recuperação. Esta loja de itens de costura e artesanato já começa a dar sinais de que os próximos meses serão melhores do que esteve no auge da pandemia. Sorte da vendedora, que trabalha aqui há 30 anos e já começa a respirar mais aliviada. Já senti, sim, agora graças a Deus o movimento está voltando. Lã, é muita lã agora, né? Frio, né? Aí vem bastante lã, graças a Deus. O proprietário também prevê que serão necessários mais funcionários para dar conta do movimento que está por vir. Antes da pandemia, a gente estava com um quadro em torno de 28, 29 funcionários, seria isso, né? Com a pandemia, muitos também se sentiram seguros e até pediram para sair. Já muitos funcionários trabalharam bastante tempo na nossa loja aqui e ficaram preocupados com tudo que estava acontecendo, né? E acho que a gente acabou perdendo uns 9 a 10 funcionários. Hoje a gente está com 19 funcionários. A gente acredita que agora com a vacinação as coisas vão melhorar um pouco, né? E com isso tudo aí a gente acredita que o pessoal vai voltar a vir aqui para o centro e a gente vai ser obrigado a contratar, né? E é isso que a gente está esperando. A expectativa positiva do comerciante se confirma. Os números da Fiesc, que medem o índice de confiança do empresário catarinense, para os próximos 6 meses estão subindo. Em maio, o índice era de 63 pontos. Em junho, o índice foi para 66 pontos, superando inclusive a média nacional, que ficou em 65 pontos. A economia tem dado sinais de recuperação, prevendo-se um bom crescimento para esse ano, e muito por conta da melhora do ritmo da vacinação. Isso tem dado um índice de confiança bastante elevado em Santa Catarina para o industrial catarinense. Historicamente, Santa Catarina tem dado um desempenho maior do que a média nacional, e isso reflete no índice de confiança do industrial catarinense. Também temos uma indústria bastante diversificada, e o que remete a esses índices acima da média nacional. E os reflexos de um cenário econômico cada vez mais confiante podem ser notados aqui, no cara a cara com o cliente. A Helena costuma vir para o centro com frequência, mas com a pandemia evitou sair de casa. Depois de ter tomado a primeira dose e já com a data marcada para a segunda, já começou aos poucos a frequentar o comércio. Hoje vim comprar elástico para consertar uma calça. Eu tô achando que tá legal, eu tô achando que vai retomar. Aliás, eu acho que a hora que acabar, que melhorar mesmo, que baixar os níveis, eu acho que vai explodir, porque tem muita coisa que a gente não tá fazendo porque não pode, né? Então a gente tá doido para fazer. Quem depende das vendas e do movimento comemora a expectativa de retomada. O movimento está aumentando, o pessoal já está saindo um pouco. Eu acho que essa vacinação em massa está sendo alguma coisa boa. Quando o pessoal sai de casa, o pessoal gosta de se vestir bem, né? Então, o número de vendas, né, crescendo reflete que o pessoal está saindo um pouco mais, né? Agora está voltando à normalidade. As coisas estão começando a reagir, está tendo cliente, não aquela quantidade como tinha antes, mas eu acho que já está no caminho. Está otimista, então, para os próximos meses? Bastante. Já teve pior, né? O importante é estar com as portas abertas, tá tudo certo. Agora o resto, trabalhar, focar e é isso aí. Aos poucos a gente vai retomando, né, as atividades, a economia. Vamos para a previsão do tempo agora? Mesmo com esse tempinho mais fechado pela manhã aqui na faixa litorânea, principalmente, né, até no norte do estado, alguns chuviscos, a quarta-feira tem predomínio de sol em todo o nosso estado, tempo seco hoje, com as temperaturas máximas ali em torno de 20 graus agora à tarde. No sul chega a 22 com solzão, na serra máxima é 18, meio oeste chega a 22, no oeste também a mesma máxima, também aqui na Grande Florianópolis, mínima de 12, máxima de 22. No Vale do Itajaí chega a 21 graus, Planalto Norte chega a 17 e no norte do estado, mínima de 14 e máxima de 23. Amanhã, mesmas condições. O tempo firme, céu azul, esse sol brilhando em toda Santa Catarina. Um amanhecer, sim, mais gelado, né, com as temperaturas mais baixas. Mas ao longo do dia esse cenário muda, temos um aquecimento. As temperaturas ficam amenas ao longo da quinta-feira. Caçador, na região do meio-oeste, mínima de 6 e máxima de 21 graus. Em Urubici, região serrana, mínima de 7, máxima de 19. Bem diferente, né, do que a gente tem visto aí nos últimos dias. Rio Negrinho, no Planalto Norte, chega a 19 amanhã.
Itá, mínima de 12 e máxima de 24. Ó, Indaial, na região do Vale, chega a 22 amanhã à tarde. Floripa, capital, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Bituba, no sul do estado, mínima de 13, máxima de 19, ó, por lá não esquenta tanto. E São Francisco do Sul, nessa quinta-feira, região norte, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Tá, então, a previsão do tempo para você já se programar. Sol que deve ficar aí até os próximos dias, até domingo, a gente vai ver esse tempo aqui, ó. Friozinho pela manhã, ao longo do dia as temperaturas mais amenas e o sol dando as caras em todo o nosso estado. Fernando? Previsão do tempo para toda a Santa Catarina. Tá gelado demais, Marista. É aqui dentro, viu? Por isso que ele chega aqui, ele toca o ar-condicionado lá no último. Daqui a pouco, as informações dos ingleses. A preocupação com a alta criminalidade. Teve um único comerciante que já foi vítima 6 vezes. A reportagem do SBT esteve nos ingleses agora pela manhã e vai trazer para você o reforço na segurança. Mas agora é hora dele. Cláudio Príncipe está chegando aqui. Já vamos iniciar com a reforma. Você vai falar do Datena hoje, não? Você vai falar do Datena, não? Datena? Do Datena? Por quê? Se filiou ao PSL? Vamos a um assunto mais interessante? Que você trouxe aqui recentemente uma pesquisa em que ele aparecia em 3º lugar com 7 pontos, né? Instituto Paraná. Há um detalhe, né? Uma coisa é conhecimento em relação à pessoa. Outra é intenção de voto. Isso ocorre muito no Brasil. Comunicadores que se aventuram a ingressar na política achando que está tranquilo. E quando as urnas se abrem vem o choque. Ou a urna eletrônica revela os dados, mostra que a coisa não é bem assim. Então Tivemos um caso recente, Hélio Costa, que foi o recordista da eleição proporcional, com quase 200 mil votos. João Rodrigues também é da comunicação. Também, mas tem outros casos que o cidadão é surpreendido. Tivemos 2 casos em municípios vizinhos, aqui da Grande Florianópolis, candidaturas em São José e Palhoça. Vamos à reforma da Previdência em Santa Catarina. Como estão se comportando os partidos com relação a isso, hein, Prisco? Muito bem, vamos ao telão, Tia Cris, fecha neles. 3 deputados. Milton Obos, PSD, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Marcos Vieira, PSDB, presidente da Comissão de Tributação e Finanças. Ivonei Weber, do MDB, presidente da Comissão do Trabalho. Pois muito bem, o que ocorre? Aquilo que já vem se falando. A intenção de dar uma acelerada na tramitação da reforma da Previdência. Só que tem um grupo minoritário, é verdade, de parlamentares que não querem também uma tramitação no afogadilho, que possa ser cadenciada a ponto dos parlamentares se posicionarem e ouvirem também representantes da sociedade civil. Apesar desse posicionamento minoritário, repito, ficou estabelecido que os presidentes das 3 comissões, que a partir de hoje começam a atuar de forma conjunta, justamente para acelerar, eles serão os respectivos relatores nas respectivas comissões, por eles presididas. Pois muito bem. Só que agora, Fernando, surge uma questão. O deputado Milton Obos deseja colocar também os militares na reforma da Previdência de Santa Catarina. Isso ocorreu no Rio Grande do Sul, mas na esmagadora maioria dos estados foi obedecida a orientação federal da lei que foi aprovada na reforma da Previdência no Congresso Nacional em novembro de 2019, que militares têm um sistema único, fora da realidade previdenciária dos respectivos estados. Isso pode causar, de alguma maneira, um transtorno nesse processo de tramitação. E outro detalhe, alguns deputados desejam um pouco mais de tempo também para se aprofundar na reforma. Carlos Moisés tem maioria, mas se coloca militares, se de uma audiência pública são transformadas em várias audiências públicas e começam a chegar muitas emendas parlamentares e propostas externas, a previsão de votar ainda na primeira quinzena de agosto pode ficar comprometida. O debate é importante. A transparência, então, nem se fala.
Mas, de qualquer maneira, não podemos perder o foco no principal. A reforma da Previdência é necessária, indispensável, para conter o rombo previdenciário nas contas de Santa Catarina. Se começarem a enfiar muita coisa que comprometa essa economia, aí depois as consequências virão. E isso introduz um outro assunto. Pois é, vamos aproveitar então para ver como é que está a arrecadação do Estado, né? Porque a preocupação é tira o dinheiro do cofre público para pagar a Previdência. São 415 milhões mês. Por mês, exatamente. É um rombo de mais de 400 milhões por mês. Como é que está a arrecadação de Santa Catarina? Apesar da arrecadação estar boa, isso que a Cris fecha no telão, não se pode descuidar da reforma da Previdência. Pois muito bem, a arrecadação catarinense. Agora em junho, mês que recentemente findou, tivemos praticamente 3 bilhões de arrecadação. Um crescimento aí de quase 42% na comparação com junho de 2020. Pode vir aqui para mim, tia Cris. Pois muito bem, o que isso representa? 41%, considerando que junho do ano passado nós estamos vivendo os primeiros efeitos devastadores da crise sanitária em meio à pandemia do coronavírus. Então, a queda da arrecadação foi brusca. Comparando com agora, que a coisa já começa a melhorar, especialmente em Santa Catarina, muito mais do que qualquer outro estado brasileiro, aí, claro que o crescimento bateu em quase 42%. Mas vamos comparar, Fernando, com junho de 19, onde não existia nenhum sinal de pandemia. Mesmo assim, um crescimento de 21%, significativo. Muita coisa. E para fechar, desses quase 3 bilhões, quanto que é de ICMS, que é a principal fonte arrecadadora de Santa Catarina? São 2 bilhões e quase 400 milhões. Portanto, 80% da arrecadação do Estado vem do ICMS. O restante, claro, transferências federais e outros recursos que acabam chegando. Mas o forte da nossa economia, sem dúvida nenhuma, é o ICMS. Isso prova que as empresas já estão começando a rodar, que a economia catarinense está começando a girar. E a previsão é que nos meses de julho, agosto e setembro, no próximo trimestre, esse crescimento seja ainda mais significativo, meu caro Fernando. Que assim seja, Prisco. Vamos ao próximo tema, a gente falando aqui de arrecadação. Bolsonaro antecipa em uma semana a agenda em Santa Catarina. Muito bem, a postagem do nosso SCC 10, sempre à frente com as informações. Muito bem, Bolsonaro viria dia 14 de agosto. Foi antecipado agora para o dia 7. Estão aí conjecturando algo diferente. Não apenas uma motociata, mas também um passeio aquático. É isso mesmo. Aqui pela Beira-Mar Norte, em Florianópolis, e na Bahia Sul, na Bahia Norte, começando lá pela Bahia Sul, o pessoal de jet ski, de lancha, enfim, acompanhando a passeata. Interessante. Há uma proposta até que o presidente possa se deslocar até Itajaí, e o pessoal também por mar. Pode ficar até uma coreografia boa, né? Fica bonito, fica bonito. Bacana, bacana. Ele antes vem, na sexta-feira, véspera, fazer uma reunião com os empresários em Joinville. Empresários de todo o sul do país. Inclusive, essa agenda não está sendo organizada aqui pelo COFEM, Confederação das Federações, que congrega as federações empresariais de Santa Catarina. Não, é a Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, que está organizando. Estranho, mas, enfim, e escolheu Joinville para congregar todo o sul do país, isso na sexta. Esperamos, quem sabe, Rio Grande e Paraná juntos, o presidente desencabule e anuncie obras, investimentos e benfeitorias para a região sul do país. Exatamente. E não apenas para o norte e nordeste.
E com relação ao passeio aquático e de motocicletas, muito bacana. Mas Santa Catarina, independentemente dessa eventual sinalização para o sul do país, continuamos aguardando anúncios para Santa Catarina. O presidente tem que vir às 5 da tarde numa sexta-feira e tentar fazer a motociata de Florianópolis a Palhoça. Ou sentido inverso. Seria... Acho que seria interessante. Seria também. Providencial. Vamos ao próximo... Ou quem sabe passar pelo novo contorno viário, né? Vamos ao próximo telão? Tem mais um? Para fechar. Mais dois, rapidamente. Aqui, Gedel Vieira Lima, do MDB baiano. Essa é a pérola de hoje, que não é diretamente do Supremo, mas chegou lá. Sim. Sabe o que ele solicitou? Diga. Ele tinha um QG no bairro da Graça, em Salvador, há anos atrás, onde foram encontrados 51 milhões depositados num quarto. Ele agora acionou o advogado requerendo ao Supremo que identifique a pessoa que usou o telefone, que fez a denúncia dos recursos lá encontrados. Vamos ver quem que denunciou. Tá bravo. Para que ele quer? Quer para retalhar? Para procurar o cidadão? Ele tem que explicar como é que aqueles 51 milhões estavam lá. Realmente, olha, hoje no Brasil, a gente vê de tudo. E para encerrar, sem comentário nenhum, só para leitura. Esse é o codinome de Eric Arthur Bliu. Leia, Fernando, por favor. George Orwell. Um povo de... Esse é o codinome. Um povo de cordeiros sempre terá um governo de lobos. Um povo que elege corruptos, impostores, ladrões e traidores não é vítima, é cúmplice. É isso aí. Ele foi ensaísta, escritor, jornalista e político britânico no início do século passado. Cada qual tire suas conclusões para essa frase, meu caro Fernando. Obrigado, Prisco. Abraço. Intervalo.